Você tem escutado o seu corpo? Principalmente as necessidades do corpo físico, emocional ou mental? Com base no livro da Lizzie Bourbeau, Escute o Seu Corpo, o objetivo desse encontro aqui é ajudar você a identificar qual parte de si mesmo está sendo ignorado e por onde a gente pode começar a ter essa escuta verdadeira com mais reconexão. Porque o corpo fala, e quando a gente não escuta, ele grita. Essa aula é um convite, então, para escutar de verdade. Quem não me conhece, eu sou a Vivian Iwamoto, analista existencial, doutora em educação, especialista em arte terapia, focada no desenvolvimento pessoal e na consciência corporal. Segundo a autora, nós somos formados por esses três corpos principais, e cada uma dessas partes tem suas necessidades. E quando essas necessidades são ignoradas, surge a dor. Então, a gente vai começar falando do corpo mental. Ele se realiza plenamente quando está desempenhando aquilo para qual ele foi criado, que é o pensar, o analisar, o organizar, o memorizar. Mas para que isso aconteça, o corpo mental tem suas necessidades. E são 7 essas necessidades. A primeira necessidade é a da individualidade. É a capacidade de ser você mesmo, de não viver em função das expectativas alheias e muito menos criticando você mesmo por aquilo que você deseja. Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa pelo medo de ser julgado ou criticado, pensando o que os outros vão pensar? Ser você mesmo é aceitar quem você é, mesmo que os outros não gostem, mesmo que venha essa crítica, e quanto mais você se permitir ser quem você é, mais perto estará de se tornar quem deseja ser. A segunda necessidade do corpo mental é ser verdadeiro consigo mesmo, sem se enganar, sem tentar esconder o que está sentindo de verdade. Sabe, depois daquela discussão que você diz, isso nem me incomodou, deixa pra lá. Na verdade, incomodou sim. Tanto é que você ainda tá falando sobre isso. Senão, nem teria aparecido no diálogo. Quando a gente mente pra gente mesmo, a nossa consciência reage do mesmo jeito que quando alguém mente pra gente. Não dá pra fingir. Tem um desconforto por aí. É um mal-estar. Então, ser verdadeiro é ser transparente. É permitir que os outros te conheçam de verdade, sem máscaras. A terceira necessidade do corpo mental é o respeito. Respeitar os outros e principalmente respeitar a si mesmo. Quantas vezes você se trata com dureza ou permite que os outros ultrapassem seus limites? A falta de respeito gera a falta de afeto e a falta de amor próprio, e isso dificulta amar os outros também de maneira genuína. A quarta necessidade do corpo mental é a orientação. Todos nós, em algum momento, queremos nos sentir úteis, sentir que a gente pode ajudar de alguma forma. Mas atenção, orientar não é decidir pela outra pessoa, não é se impor, é oferecer conselhos apenas quando eles foram pedidos, sem esperar nada em troca. O verdadeiro sentido da orientação é estar disponível em ajudar com desapego, sem expectativas. A quinta necessidade é a entrega, ou seja, a aceitação. Muita gente confunde entrega com fraqueza ou passividade, mas não é isso. Se entregar é saber o que você quer, agir com foco, mas também aceitar que nem tudo está sobre o nosso controle. Quem tem dificuldade de se entregar geralmente vive frustrado, decepcionado, com raiva, porque está sempre querendo controlar tudo. A sexta necessidade é a segurança. Muita gente acredita que a segurança vem de um bom salário, uma casa própria, um relacionamento estável, mas tudo isso no máximo é uma falsa segurança ou uma insegurança confortável, como diz a autora.
A verdade é que segurança é a tranquilidade de espírito, é a certeza de que aconteça o que acontecer, você tem dentro de si tudo o que precisa para lidar com qualquer circunstância. Não existe problemas, existem experiências que te fortalecem e te ensinam, e por isso você tem essa capacidade de lidar com qualquer coisa que venha acontecer. E por fim, a sétima necessidade do corpo mental é o propósito. Você acorda animado pela manhã ou tem vontade de realizar suas atividades? Você se sente orgulho do que você faz? É o nosso maior propósito aqui na Terra, é tomar consciência de que cada um de nós podemos escolher aquilo que queremos ser e somos criadores da nossa realidade. Estamos aqui também para aprender e evoluir. E quando temos uma falta de propósito, gera essa falta de direção emocional, falta de objetivos e até sintomas físicos. Perceba que todas essas necessidades do corpo mental, eles se conectam com quem você é, com a sua essência, com a forma como você se trata e se coloca no mundo, como você enxerga a vida. Quanto mais você cuida, mais você cresce, mais você realiza. Assim como acontece com o corpo mental, a gente vai falar agora sobre as necessidades do corpo emocional. E, como a gente vem falando, esses três corpos não podem ser dissociados, mas qualquer ação ou mudança de um deles, automaticamente os outros também são afetados. Então, são outras 7 necessidades do corpo emocional. A primeira é a criatividade. A criatividade é a expressão da sua individualidade, e isso é uma necessidade primordial. Não criar é destruir a si mesmo ou imitar os outros. Qualquer pessoa no planeta é capaz de criar. Não há idade para ser criativo. Você pode criar durante toda a sua vida, e isso também vale para qualquer indivíduo, tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional. Criar não significa necessariamente inventar algo novo. Pode ser que você trabalhe em um arranjo de flores, em uma confecção de uma roupa nova, um prato, uma restauração de objeto, fotografia, escrita, enfim, N possibilidades. Isso você pode aplicar em qualquer área da sua vida. E o ato de criação, antes de tudo, deve ser para si mesmo, para sua própria satisfação e não para ser reconhecido pelos outros. Todos nós temos talentos únicos à espera de ser explorado. Então, usar esses talentos para o seu próprio deleite vai trazer você a sua própria criatividade, sem ser cópia de outra pessoa. A segunda necessidade é a beleza. E muitas vezes as pessoas não dão muito crédito para isso, mas ela é muito energizante para o nosso bem-estar. Todo momento existe uma oportunidade de se cercar de beleza com roupas, alimentos, contemplação da natureza, enfim, tem sido cada vez mais buscada, principalmente para a gente ser muito grato por aquele momento. A terceira necessidade é o afeto. E ele tem a ver com que cada pessoa influencia o outro, porque a gente precisa se sentir importante para fazer a diferença na vida das pessoas. E quando você acredita que você não toca a vida de ninguém, você começa a se retrair e esfriar os seus afetos. E os outros acabam fazendo o mesmo. Então, se a falta de afeto é muito grande, você pode começar a buscar a atenção dos outros de uma forma distorcida. E será que quem que começou a esquecer, a semear esses afetos? E esses afetos, eles podem ser expressados de várias formas. Toque físico, palavras de incentivo, uma flor, uma mensagem carinhosa, um elogio, tudo isso conta. A quarta necessidade é o pertencimento. A gente precisa de alguma forma se sentir pertencente a uma família, a um grupo, um lugar. Como o pertencimento ele vem de dentro, é só você pode decidir como que você quer manifestá-lo. Se você sente essa necessidade frequente
de sempre estar com as mesmas pessoas ou ir nos mesmos lugares, pode ser que você tenha um sinal de carência, de pertencimento interior. Não existe um lugar no mundo onde você não deva estar. Onde quer que você esteja, cercado de amigos, de estranhos, de riqueza ou de pobreza, ou de caos ou de sossego, saiba que você tem direito de estar ali. Quanto mais você desenvolver esse seu centro de pertencimento, mais você vai aceitar que nada e nem ninguém te pertence de fato. Sim, é uma contradição. As pessoas e as situações são passageiras e estão na sua vida para sua evolução, não para que você as possua. A quinta necessidade é a esperança e o desejo. Imagina que você esteja em um túnel, mas você consegue ver uma pequena luz lá no final. Esse fio de esperança muda tudo. E é a esperança que nos dá energia para continuar. A gente precisa mantê-la viva, no intuito de entender que tudo vai melhorar. Então, é importante desejar, porque isso ajuda a gente a ser quem a gente quer ser. E antes de desejar algo, você se pergunte: conseguir isso vai me ajudar a ser o quê? O desejo é só um meio, o objetivo é o estado de ser. A sexta necessidade é a confiança. E o que é a autoconfiança? Muita gente confunde ela com a fé, a coragem ou a determinação, mas a autoconfiança é estar tão consciente do seu valor e das suas capacidades que você consegue se abrir, se expressar, se revelar sem medo de ser julgado. Quanto mais você aprende a confiar em você mesmo, mais essa autoconfiança se constrói nos outros. A confiança ela não é hereditária, ela é construída. E a falta de confiança em si mesmo gera falta de confiança nos outros, e o contrário também é verdadeiro. A sétima necessidade do corpo emocional são os objetivos. Ter objetivo é fundamental para manter a vontade de viver. Se eu te perguntar agora quais são seus objetivos de curto, médio e longo prazo, o que você responderia? Muita gente não sabe, e muita gente não tem essa questão do objetivo claro. Então, se você é uma dessas pessoas, tenha clareza do que você deseja. Ah, e lembre-se, objetivo é diferente de desejo, porque o objetivo é quando você entra em ação. Se você me diz, quero ter uma casa o ano que vem, isso ainda só vai ser desejo. Ela só vira objetivo quando você começa a agir. Visitar imóveis, poupar dinheiro, fazer planos, enfim. Quando você investe a energia, esse desejo se torna um objetivo concreto. E vamos para as necessidades do corpo físico. A primeira delas, segundo a autora, é a respiração. Se você parar de respirar, é claro que o corpo colapsa e vem a morte. Porque o ar tem esses elementos essenciais para a vida. Além de respirar, a importância de estar consciente da respiração. Essa consciência traz essa energia vital e muda totalmente o seu estado de ser. Segunda necessidade, a ingestão. Nosso corpo precisa de água e alimento. E normalmente a gente precisa aqueles 2 litros de água por dia. E também os alimentos variam conforme sua quantidade e qualidade. Então faz toda a diferença essa consciência sobre o que se está ingerindo. Terceira necessidade, digestão e absorção. Mastigar muito bem favorece essa digestão. O corpo precisa desse intervalo entre as refeições e também para acontecer essa absorção no intestino, o corpo seleciona esses produtos. Então, ter essa consciência também faz você ter uma prática diária sobre isso. Quarta necessidade, excreção. Uma boa mastigação, uma digestão adequada e água são fundamentais para eliminar esses resíduos
E muitas vezes os problemas de excreção reflete também o nível emocional e mental. São resíduos acumulados no corpo físico que também pode ser simbolizado com essas ideias e crenças que você não consegue eliminar. Quinta necessidade: exploração e regeneração. Explorar significa se mover. Quem não se move não cria e não vive plenamente. Então, o exercício físico, como por exemplo uma caminhada, traz muitos benefícios. Equilíbrio corporal, trabalha a musculatura, oxigena os órgãos, ativa a circulação, melhora a defesa do organismo, retarda o envelhecimento, reduz os riscos de doença e traz o equilíbrio físico, emocional e mental. Portanto, cuidar dos três corpos, físico, emocional e mental, é um processo conectado. Atender todas essas necessidades traz benefício um para o outro. E aí, você tem escutado o seu corpo? Depois de ter visto essas necessidades dos três corpos, o corpo pede escuta. Nada em nós está separado. Muitas vezes a dor que aparece no corpo físico é um grito do emocional, ou a desorganização emocional é alimentada por uma mente confusa, ou a mente não consegue descansar porque o corpo físico nunca para, entende? Tá tudo conectado. Então, escutar o corpo é escutar o todo. É uma escuta sem julgamento, uma escuta com amor. O convite é: começa por onde dói. Permite sentir o que emerge. Observe os pensamentos que se repetem e vai aos poucos acolhendo todas as partes de você. E se essa aula te tocou de alguma forma, talvez seja a primeira vez em muito tempo que você realmente se escuta. Se quiser se aprofundar nesse caminho, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários quais dessas três camadas do seu ser você sente que precisa de mais atenção hoje. Lembre-se, o corpo nunca é inimigo, ele é mensageiro. E toda escuta verdadeira é um processo de autocura, de autocompreensão e autoconhecimento existencial. Com carinho para vocês, Vivian Iwamoto, analista existencial, terapeuta corporal, com a metodologia Movimento com Vida. Sinta-se bem-vindos aqui, curta e compartilha para quem precisa.